Olá, meu nome é Daniel e para a matéria de narrativas do sujeito, eu vou contar uma história que eu chamei de O Peso do Silêncio. Então, vou começar. Bom, desde pequeno eu sempre fui muito curioso, eu sempre gostei de entender como as coisas funcionavam, de pesquisar. Eu sou de uma época onde não existia internet, então eu sempre li muito. E por conta disso, tanto dos programas que eu assistia, das coisas que eu lia, meu sonho sempre foi viajar, viver em uma outra cidade e até em um outro país. Conforme eu fui crescendo, desde adolescente eu comecei a correr atrás do meu dinheiro, a estudar mais e até que eu cheguei para o meu pai e falei que eu queria fazer faculdade em outra cidade. E ele disse que não. É, Como eu já trabalhava, eu peguei o dinheiro, prestei o vestibular e passei. Eu passei para outra cidade no interior de Minas Gerais. E eu falei pro meu pai que eu queria ir. E ele repetidamente disse que não tinha como eu ir, que não era por questão financeira, era porque eu não deveria, para eu é, procurar outra universidade ou batalhar e fazer minhas coisas aqui mesmo em São Paulo. Claramente eu fiquei frustrado e durante a noite dessa última briga que a gente teve, eu, eu decidi que eu ia sozinho, sem ajuda e sem o consentimento do meu pai. Eu tinha um parente distante numa cidade próxima e aí eu peguei todo esse dinheiro que eu tinha guardado, saí desse trabalho e no dia seguinte de manhã, depois que ele saiu para trabalhar, eu peguei um ônibus e fui para essa cidade. Os parentes lá me receberam relativamente bem, e aí eu comecei a me virar. Nos primeiros dias eu estava me achando super independente, até achei estranho que meus pais demoraram para me ligar, até que eu recebi uma ligação da minha mãe, porque esses parentes já tinham entrado em contato com ela, né, que eu pretendia fazer isso. Então acabou não sendo algo que foi uma surpresa tão grande para eles. Nessa ligação, eu conversando com a minha mãe, falando que eu não iria voltar, que estava tudo bem, que estava dando tudo certo, ela disse que meu pai não tinha más intenções. Ele, quando jovem, fez algo parecido também. Ele não fez faculdade, mas ele saiu para trabalhar e para procurar uma progressão de vida melhor do que ele tinha com os pais dele. E ele acabou se dando muito mal. Muitas pessoas passaram a perna nele, é, e ele acabou se magoando muito e até teve uma época que ele achou que ia ter que morar na rua. Então, que eu deveria entender esse lado dele também, mas como um adolescente, um jovem ali revoltado, no momento eu não pensei muito e falei que estava tudo certo. Passado algumas semanas, quando as aulas começaram e o dinheiro foi acabando e eu também não consegui encontrar emprego lá, eu percebi que esses parentes também não queriam me ajudar muito e cobravam muito de mim, e aí as coisas começaram a dar muito errado. Comecei a ter crises de ansiedade, a não saber o que fazer da vida, a ponto de pensar até que eu não tinha mais alternativa na minha vida, né? Que eu estava fadado ao fracasso. E num desses dias, na pior, né, ali, crise existencial que eu estava, eu estava andando por essa cidade pequena, voltando de uma aula, até que eu encontrei um carro estacionado perto da onde eu estava morando e reconheci que era o carro do meu pai. No momento me deu muito medo pelo que poderia acontecer, mas ele estava me esperando na porta e aí a gente teve uma conversa que realmente foi algo que mudou minha vida dali em diante. Quando eu me aproximei do meu pai, né, por alguns momentos os dois ficaram em silêncio, até que eu perguntei por que você não me contou essa sua história antes. E ele disse que ele também tinha vergonha
ele abriu o coração, a gente conversou sobre diversos temas, e naquele momento eu percebi, né, e eu senti que a minha admiração cresceu, porque para mim, meu pai sempre foi uma pessoa que tinha todas as respostas, né, que sabia de tudo, e ali eu percebi que era alguém também que tinha as suas fraquezas e que estava só querendo proteger as pessoas que ele amava. E aí ele se aproximou de mim, me abraçou e disse que deveria ter me apoiado de alguma forma, me protegido mais, e eu falei que não, que eu também fui imprudente. Foi um momento bem marcante, e desse momento então eu decidi sair dessa faculdade, voltar para São Paulo e recomeçar de um jeito certo, com apoio e sem medidas precipitadas. Meus pais também me apoiaram, e desde então eu venho me empenhando, já consegui concluir 2 faculdades e progredi tanto na vida pessoal quanto profissional. E eu dou muito valor para essa conversa que a gente teve. Eu percebo que é muito importante, e eles entenderam também que eu não queria viver uma vida que eles meio que pensaram para mim, né? Até como sugestões de curso que eu deveria fazer, mas eu também entendi que eu deveria pensar pelo lado deles, e cada vez mais a gente vem criando laços que eu nunca pensei que nós iríamos ter, né? E que muitas vezes esses conflitos que a gente tem não nascem da falta de amor ou de cuidado, mas e sim de histórias que não foram contadas, ou de uma comunicação falha. E essa é a minha história, espero que você tenha gostado.